Bom, pessoal, respondendo a entusiastas e possíveis clientes da topografia e curiosos. Tem um vídeo do Cristiano Mendes que eu respondi com um vídeo que tem o mesmo título no meu canal. Se não fizer isso, não poderá vender seu sítio, chácara ou fazenda. E aí eu respondi algumas pessoas que responderam no vídeo desse Cristiano Mendes, a quem até pontuei, né, nos meus comentários, que está fazendo sim um bom trabalho a respeito de informar as pessoas, a respeito de georreferenciamento e imóveis rurais. Só que, óbvio, ele não é técnico, ele não tem a obrigação de saber coisas que um técnico sabe. Eu fui lá e pontuei algumas coisas, né? E eu vejo que, claro, tem gente ali que responde com muita cautela e com uma elegância no linguajar, já outros, obviamente, às vezes também porque estão escrevendo com pressa, não é que estão falando com raiva, mas acabam falando de um jeito não muito legal. Mas vamos lá, vou responder aqui. Ó. Eu teci alguns comentários, obviamente, eu vou ter que ler agora, tá, pessoal? Mas vou tentar também ler e explicar, tá? Tem que observar alguns pontos a respeito do vídeo. O conteúdo é muito bom, válido, porém, obviamente, por não se tratar de uma pessoa técnica, haverá imprecisões nas informações. O que vou comentar não é para depreciar o vídeo. Primeiro, sobre o aspecto normativo, questão de certificar a sua área junto ao CGF-INCRA. Por que eu frisei certificar? Porque o pessoal fala só do georreferenciamento. Georreferenciamento é qualquer levantamento com posicionamento global, onde tu identifica os 4 vértices de uma propriedade, colocando coordenadas que estão em cima do globo, né, da placa tectônica, em cima do globo terrestre. E a certificação junto ao CGF-INCRA, que é disso que ele está se referindo no vídeo, mas não sabe a diferença, é um sistema onde tu implanta essas coordenadas junto ao INCRA, a federação, né, no caso o governo, fica sabendo. Na verdade, assim, quem está em Brasília não fica sabendo de nada disso. E o pessoal de capa preta do STF também não. Na realidade, são os institutos que ficam sabendo que estão abaixo desses guarda-chuvas, tá? Mas aí o que o pessoal acha? É um jeito de monitorar tudo. E aí, o que eu já respondi para algumas pessoas? Na verdade, pessoal, desde que saiu o Google Earth lá nos anos 2000 e que isso era um projeto já de monitoramento de satélites de todas as empresas militares, porque querendo ou não, todos os governos têm o seu exército. E o exército não deixa de ser um braço do governo, ou seja, é funcionalismo público. É uma empresa de um PJ específico que corresponde ao governo, tá? E a gente já vem sendo monitorado desde 1970. Só que por satélite, já ali nos fim dos anos 90 começaram os mapeamentos mais evidentes. Mas isso já era feito há 50 anos atrás. Então assim, para quem tá com 40 e poucos, 50 hoje tá reclamando, cara, desde que a gente nasceu isso já acontece. A única coisa que o pessoal não entende, que eu vou explicar no vídeo, mas tem que ir numa ordem para responder, é que o pessoal não está acostumado com alguns mecanismos que é em defesa do próprio cliente, do próprio usuário. E o pessoal acha que tudo é taxação. Já vou pontuar aqui antes que vocês saiam do vídeo. Eu sou contra imposto. Imposto é roubo. Mas no caso desse tipo aqui de norma, isso aqui está correto. O problema é nós pagarmos isso aqui com cofre público, eu já vou explicar como. E ainda assim a gente tem que pagar imposto na comida, imposto no combustível, e pagar já paga para um sistema único de saúde e ainda tem que pagar plano de saúde para ser bem atendido. E aí que nem eu estava vendo um vídeo agora há pouco de um cara pendurado num poste que tomou um choque. Ele foi lá com a intenção de cortar e levar para casa, vocês sabem para quê, né? E aí ele ficou lá pendurado. Aí um cara daqueles é socorrido, uma ambulância que o contribuinte paga é destinado a tirar aquele cara do poste. Aí leva para o hospital em emergência e aquele cara fura a fila de um monte de gente que precisa e que é contribuinte como todos nós, eu e você aí do outro lado, e esse cara passa na frente. Então assim, eu sou contra todos os impostos que a gente paga, mas esse aqui, que na verdade não é apenas por arrecadação, ele é uma normativa para melhorar as informações a respeito das propriedades. Mas assim, todo mundo vai achar, é um funcionário do governo. Não, eu trabalho na iniciativa privada. Eu trabalho para quem me contrata para corrigir isso aqui, tá? Mas vamos lá. Certificação CGF-INCRA, que é diferente do simples georreferenciamento. Não é apenas uma verificação para limitações visando lucrar com impostos, e sim uma questão de regularizar sua área perante o que parece, né, o que aparece no papel, que é a matrícula, que o pessoal confunde com escritura e que tem vídeo meu no canal explicando. Vou tentar deixar o card por aí. Se não tiver na ordem, procurem aí que vai aparecer em algum lugar. Escritura é outra coisa, para que entendam. Aí aqui, o que adianta comprar uma propriedade que no papel está dizendo que tem 100 hectares, quando na verdade, na hora de verificar, ela pode estar com 80. 80 ao invés de 100. E acontece isso, tá, pessoal? Não achem que isso é tão anormal assim. E nem o proprietário, nem muito menos o antigo dono saberiam dessas informações. É isso aqui que visa contemplar essa normativa, tá? Ou seja,
não é para fiscalizar, é para parar de ter venda diária errada. É para parar de ter uma coisa que no papel tá lá dizendo, aqui tem 100 hectares. E aí depois que tu vende, a pessoa que comprou pagou pelos 100 e levou 80. Vocês não acham que é injusto a pessoa perder 20 hectares? 20 hectares de área é uma área bem considerável. No Google Earth, quando tu aproxima na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, tu vê de longe um polígono, se ele tiver em amarelo no meio da vegetação, tu vê 20 hectares a mais de 150 quilômetros de altura, tá? Aliás, 150 metros, eu acho. Ah, não vou saber agora. Mas depois com certeza eu vou largar algum take aí no vídeo. Mas vamos lá. E outra também, é injusto daqui a pouco o cara, né, eu como comprador, compro achando que tem 80, aí eu tiro vantagem de um antigo dono, que é uma pessoa idosa, que já tá lá dobrando o cabo da Boa Esperança, né, quase no fim de vida, e precisa desse dinheiro para colocar as coisas da sua vida em dia. E daqui a pouco deixar herança para os netos, ou para os filhos. E aí a pessoa deixou de vender corretamente esses 20 hectares. Aí, como bom brasileiro, vai pensar, levei vantagem. Levou vantagem num erro de uma outra pessoa. Levou vantagem na ingenuidade de uma pessoa que está precisando daquele valor. Isso não é moral. Tá? Então, apesar de eu não concordar com a nossa política brasileira, muito menos com a atual, mas a anterior tão pouco em alguns aspectos, né? Mas eu não tenho como dizer para vocês, o canal não é de política, mas não tenho como ser favorável ao PT, com tudo que já aconteceu nos últimos 20 anos, porém não fico defendendo políticos, tá? Porque políticos pensam primeiro nos seus interesses. Vide se a gente fizer uma manifestação anti-Lula, qualquer outra pessoa que se diz anti-Lula vai usar a manifestação a seu favor, e não é. Às vezes é só o povo não querendo, enfim, o governo atual, simples assim, mas não quer dizer que a gente queira o anterior, tá? Só o que eu tenho que pontuar, gostaria de ver esse governo atual, como é que ele estaria lidando se tivesse acontecido a pandemia. É bem curioso isso. Mas não sou defensor do outro não, tá, gente? Só pra ninguém... Assim, eu tenho receio de todos, pra falar bem a verdade, tá? Tenho receio de todos. Mas há uma diferença muito grande entre um governo e outro. Mas o assunto aqui é sobre áreas. Tá? O que ocorre na verificação, que é tratada apenas como algo impositório pelo governo. Vejam bem, não defendendo governos, que para mim imposto é roubo. Eu falei no que eu escrevi aqui isto. Tenho que trazer à luz a vocês de um pouco que sei como técnico agrimensor formado com ênfase em georreferenciamento. De que isto não é para onerar o cofre público com o Tribunal de Justiça, que nós, eu e vocês, pagamos, contribuintes com impostos. E para que ninguém saia prejudicado tanto na venda quanto na compra, querendo uma propriedade que não contém as informações do papel, que é o que eu acabei de explicar. Daqui a pouco tu vende achando que tem 100 e tem 80. Alguém sai com prejuízo. Ou tu vende 100 e o outro cara vai ver tem 120. Que nem eu falei. Então, já ficou claro. Outro aspecto que o povo brasileiro acha que tudo é arrecadação. Não se importam em pagar caro por produtos quando se trata de serviços que querem colocar preço ou fugir do compromisso. Que é o caso aqui do georreferenciamento. Mas investem ou aplicam seus valores de dinheiro com coisas, às vezes, muito menos importantes do que uma regularização, que pode até valorizar a sua propriedade. Pô, eu pontuei tudo aqui já, mas as pessoas se fazem de malucas, eu já vou explicar o porquê. Ou seja, estou tecendo críticas ao que vocês fazem com o seu dinheiro. Ou seja, estou tecendo críticas, mas recomendo reavaliar algumas circunstâncias, porque nem tudo é arrecadatório ou punitório. E isso aqui não é nem punitório nem arrecadatório, é para regularizar mesmo, é para deixar as coisas em ordem. Tá? Algumas coisas são realmente em prol de estabelecer a ordem para o povo e para que uma parte não lese a outra. Ou seja, eu coloquei aspas aqui porque isso aqui é positivo e é real, tá? Isso aqui não tem nada a ver com punição, gente. É só regularizar, deixar as coisas em ordem. Se é 100, é 100. Se é 80, é 80. Se é 120, é 120. E não aquela bagunça com informações precárias. Porque a topografia de 50 anos atrás, ela era mais precária que a atual. Ponto, não tem como. Tem gente que ainda vai medir com teodolito, não pode. Tem norma hoje que proíbe. Não pode mais ser medida a área com teodolito, com corda, com corrente, tem que ser medido com equipamento que está dentro da norma. E para georreferenciamento rural, só podem ser equipamentos que tenham recebimento de informações de satélite. Ou seja, receptores GNSS que o pessoal chama de RTK, que parece um disco voador em cima do bastão. Ponto. Se não for aquele equipamento para a área rural, não pode, é fora de norma. Estação total que parece uma câmera fotográfica, só pode levantamento de estradas e até a parte urbana, muito em breve, já tem norma pedindo para fazer gel urbano, muito em breve haverá uma lei que punirá se a pessoa tentar passar um trabalho somente de estação. Terá que trabalhar com os dois equipamentos, mas isso é papo para outro vídeo.
Bom, daqui na verdade, sim, o resto aqui do texto é o comentário que eu já fiz. Aí, olha só. Olha aqui o que uma pessoa aqui que eu acho que é uma mulher, porque parece alguém de cabelo longo, e veja bem, não tenho nada contra essa pessoa, não é aqui uma coisa para reclamar, para brigar, nem nada, não. Eu tô apenas te trazendo clareza. Aí a pessoa pergunta lá, Nótria, nome da empresa, né? Então por que o governo não usa esse gasto dos tribunais que você citou e reverte para oferecer esse serviço gratuito para o povo? Por que não simplificam o processo? Eu já vou explicar. É imensamente burocrático regularizar ou vender, comprar algo que é seu. Bom, aí o que eu tenho que dizer para esta pessoa, tá? E isso aqui não é ironia, não é deboche, é clareza das informações. Porque eu falei que custa aproximadamente 10 milhões de reais para o cofre público anual. Ficar verificando, averiguando essas informações de Tribunal de Justiça e olhar lá um caso de sobreposição de área. Sobreposição nada mais é do que isso aqui, ó. Temos aqui as duas áreas, mas devido a erros no papel, essa área na verdade está sim sobre a outra. Aí existe uma fatia entre as duas, que daí fica uma incógnita da área amarela ou da área preta. Não se sabe. Então, o levantamento esse pelo tribunal, que às vezes pode levar 20 anos, ele tende a buscar essa informação e trazer lucidez de a quem pertence cada pedaço, cada fração de área. Só que é o seguinte, o cofre público, ele destina 10 milhões de reais anual, mas é um teto. E aí alguns casos são resolvidos e outros ficam pendentes. Porque, óbvio, o governo aí, o governo de hoje, ele tá... O de hoje e o anterior, tá? Durante 30 anos a gente tá com esse mesmo problema. Ele destina só aqueles 10 milhões e que se vire o tribunal para julgar casos com aquilo. Entre perícia, entre levantamento... entre o julgamento, as outras pessoas envolvidas para ficar com o tribunal em pé, que são seguranças, o pessoal do abastecimento de água, conta de luz, enfim, todos os custos para manter aquele operacional funcionando, tá? E, obviamente, os julgamentos, né? Então, assim, ó, por que o governo não paga? Gente, vamos lá, vamos colocar a cabeça no lugar. Se esses 10 milhões eles não precisam ser usados pelo governo, em teoria, agora sim vem a ironia com o governo, não com as pessoas, em teoria esse valor deveria retornar para o povo. E para instituições como educação, investimentos em cultura, mas no principal, na minha opinião, saúde e saneamento. Saúde e saneamento, essas duas coisas. Assim, tem gente que não tem nem água encanada no nosso país. Tem gente que não tem tratamento da água que bebe. Isso para mim é muito primordial. Na minha opinião, pessoas que estão com problema de saneamento as que deveriam ter a prioridade. Porque é questão de saúde pública. Uma pessoa que está tomando uma água lixo vai ter problema de saúde. Então esse valor, voltando para o cofre, se ele não for parar na mão de alguém que não deveria, ou na cueca de alguém, ou na conta de alguém na Suíça, ele deveria retornar para o povo. Então assim, a ideia da pessoa, o intuito, o ímpeto, tá correto. Mas assim, na boa... Por que tu não vai regularizar a propriedade? Agora eu te pergunto. Se daqui a pouco a área pertence à tua família desde 1940, desde 1930, e foi herdado e passando, já está há quase 100 anos na família. Aí, por exemplo, caiu no teu colo agora. Aí antigamente eram 150, daí fracionou um pedaço aqui, outra colar. Quando chegou na tua vez de ganhar, dividido entre tu e os teus irmãos, ficou, sei lá, 10 hectares para cada um. Por que vocês, que já herdam isso lá de trás, por que vocês não vão regularizar? Se daqui a pouco vocês têm uma Hilux na garagem, como eu falei ali, não é demérito, não é problema ter um veículo. Qual o problema? Se vocês pagam, tem ele honestamente, não tem problema nenhum. Não é errado. Mas se vocês gastam com tantas outras coisas, por que não investir esse valor para ter a tua propriedade regularizada? E por que daí a gente precisa desse Estado patriarcal que fica pagando pra gente? Aí eles nos dão de um lado de conta-gota e nos tiram do outro lado de caminhão, roubando da gente com impostos. Então não faz sentido esse comentário. E não é deboche. Eu sei que a tua visão ela tem um lado romântico positivo. Que bom que existam pessoas que nem tu pensando assim. Deveriam ter pessoas com a tua cabeça dentro do governo. Mas eu, sinceramente, por ser um cara mais libertário, que quer cada vez menos governo, cada vez menos gente apitando com o que a gente deve gastar, né, e se interferindo menos nos mecanismos de livre comércio, ou seja, eu como vendedor de um produto, que é a topografia, eu deveria vender direto para o cliente final, e não o governo ter que arrecadar em cima da nossa transição. Aí eu tenho que colocar uma carga para o cliente pagar, para ele regularizar a sua propriedade ou para alterar alguma coisa. O registro de imóveis tem que colocar outra carga para buscar as assinaturas. O tabelionato ganha reconhecendo as assinaturas e tem imposto em cima daquilo ali. Então tem um monte de outros impostos que aqueles eu acho incorretos. A regularização eu não acho incorreto. Justamente para tu não vender 100 hectares achando que são 100, que está no papel, e quando alguém vai lá e mede tem 80.
que daí tu sai no prejuízo. Ou tu vende 120 e no papel tá 100, aí tu perde a área. Esse é o detalhe. Então por que a gente vai transferir a responsabilidade para o governo se o governo já nos rouba com impostos? Então por que tu acha que daí o governo vai pegar da arrecadação do povo e pagar técnico para fazer e daí eles vão cobrar mais? Daqui a pouco esses 10 milhões vão virar 50. E quem paga isso é a gente. Então não é mais fácil a gente lutar. E vamos inverter essa pirâmide aqui, essa pergunta. Não é mais fácil a gente inverter, lutar para diminuir em todos os outros impostos? E isso aqui que é para regularizar e ter as coisas corretas em dia, para tu e eu, na hora de comprar e vender, a gente ter certeza do que está fazendo e não engrupir ninguém ou ser engrupido por alguém, esse seria o caminho correto. E agora eu vou buscar aqui uma outra pergunta feita por um outro. Ele só corrigiu ali sobre hectare, que o próprio rapaz, esse Cristiano Mendes, falou errado lá. Ele falou 25 hectares, 25 mil metros, quando daí isso é 2,5 hectares, né? E 25 hectares são 250 mil metros quadrados. E aqui uma outra inscrita minha ou do Cristiano respondeu, pô, muito boa seus apontamentos, suas colocações para que possamos entender melhor. Pensa em comprar uma chácara e você deu informações preciosas. Gratidão ao seu comentário. Que foi, eu posso citar aqui porque não tem o nome completo, é Marinês. Marinês, muito obrigado. E a essa User Brasil aqui, que eu não sei o nome, só tá como User Brasil, tem um cabelo longo, ruivo. Acho que ficou claro agora para você. Tentei ser o mais breve possível, né, a respeito de o teu pensamento não está errado. Apenas assim, a linha que tu teceu é impraticável no nosso país. Se a gente tentar fazer isso que tu tá falando, ao invés de a gente, eu e tu, tu, teu pai, os teus avós, os meus, a gente já pagou há muito tempo por isso aqui. E a gente vai continuar pagando por muito tempo, enquanto essa regularização não sair de maneira total no país. O errado não é a gente pagar por isso aqui, o errado é toda a outra carga tributária. Essa tá errada. E isso aqui que tu tá falando, se o governo colocar em prática, ao invés deles levarem só 10 milhões ao ano, eles vão enfiar 100 milhões no bolso. Eles vão enfiar 100 milhões no bolso, aliás, vão enfiar 90 milhões, e com 10 milhões eles vão deixar para o cofre público, eles vão colocar bonito lá. 10 milhões de gastos públicos, aliás, 100 milhões de gastos públicos para resolver problemas com o Tribunal de Justiça de sobreposição de área, de invasão de propriedade, eles vão colocar assim. E vão usar isso aqui como bandeira até talvez para defender ONGs que a gente sabe muito bem aí, né? Umas ONGs aí que invadem terreno, área, propriedade, aí pegam áreas que estão agricultáveis e transformam em, sei lá, campo deserto, sei lá. Mas é isso, né, gente? Queria responder essas pessoas aqui. Tiveram outros comentários, a maioria agradecendo. Esse aqui não foi um comentário ruim, não foi uma pessoa me agredindo. Só que a visão, assim, ela é boa, é com coração bom, mas se tentar praticar isso aqui no nosso país, infelizmente, não vai rolar. Nós temos que reduzir o Estado, não adianta. É ter cada vez menos ministério, cada vez menos gente lá, porque é o seguinte, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, né? Claro, tô arredondando o número aí pra cima, tá? 215 milhões de pessoas, né? Nós temos, acho que, a base de 6 mil políticos no país, né? Os Estados Unidos, que não acho eles o supra-sumo na questão hierárquica mundial, os lugares que eu acho mais sensacionais são na Ásia, em tecnologia e lei. Claro, exceto países como Coreia do Norte, China, esses não. Mas Coreia do Sul e outros exemplos que a gente tem ali como, não é Malásia, Singapura, mas acho que até a própria Malásia. Tem lugares da Ásia que são super desenvolvidos e super tecnológicos, tá? O Japão, o próprio Japão também. Esses lugares que a gente tem que copiar alguns modelos deles. Algumas coisas a gente deixa de lado e uma boa parte a gente poderia absorver. Só que eu estou comparando os Estados Unidos porque ele está mais próximo da gente aqui. E não adianta, todo mundo sempre se compara a eles porque são os vencedores da Segunda Guerra, tá? Mas eu vou usar eles como uma referência porque eles têm quase o mesmo tamanho de território que a gente, é ali para ser igual, e eles têm o dobro da população. Por isso que é legal de comparar. Então por que eles que têm 400 milhões de pessoas no país deles, e isso é um misto de imigração de tudo que é lado, que o verdadeiro nativo americano é o índio, o mesmo índio que estava aqui no Brasil, em todas as Américas, é o nativo americano real, assim como o nativo brasileiro, né? E aí tem gente que vai me chamar de progressista por isso. Não, tô apenas falando de fato histórico. Tá? Geografia e fato histórico. A mistura das duas matérias aí que a gente viu lá do ensino fundamental. Bom, que eu queria comparar. Tamanhos de nação e países, tá? Lá, gente, com 400 e poucos milhões, né? Não.
400 e poucos milhões de habitantes, o dobro daqui. Cara, não sei se lá tem 3 mil políticos. Não sei nem se chega a 2,5. Nunca fui fazer essa conta, mas pesquisem e coloquem no comentário, tá? Então é isso que eu acho errado. Lá já existe uma redução de políticos, uma redução de encargo, uma redução, obviamente, do custo de a verba pública aplicada, e tem bem menos políticos, e as coisas funcionam melhor lá, em questão de lei. Só que é claro que também tem problema lá. O pessoal, quando vai mandar as informações sobre Estados Unidos e qualquer outro lugar desenvolvido, eles não falam das mazelas igual o brasileiro. O brasileiro exporta, faz questão de falar de mazela. O pessoal lá de fora não. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na Califórnia, por exemplo, onde o pessoal lá também pode roubar até $900 por dia de produtos. E os caras entram na loja e estão levando tudo mesmo. Por isso que agora deu Trump, porque a galera tá começando a se revoltar com essa galera progressista lá. E aí eles querem agora uns caras mais republicanos que literalmente tem uma polícia que é mais, vamos dizer assim, mais ostensiva quanto ao povo que é ruim, tá? É mais punitória, tá? E, enfim, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Para nossa máquina pública funcionar, nossa máquina estatal ela tem que ser reduzida para menos da metade, e assim, ó, no estalar de dedos. E aí, pagar menos imposto para a gente não achar ruim daqui a pouco pagar, dependendo do tamanho da área, tá? Vamos supor aqui que sejam 25 hectares num peral, sobe e desce, tá? Tranquilamente uma certificação aqui na região onde eu tô, num raio de uns 100 km, deveria custar uns 15, 16 mil, por baixo, mais barato, porque são uns peral, às vezes 1 km de subida quase de morro, né, numa área. Mas não, aí o cara que produz alguma coisa tem que baixar pra caramba o valor, não pagar impostos desse trabalho, às vezes, para conseguir ter um valor competitivo, faz um serviço porco, tá? Faz um serviço ruim na topografia, entrega um desenho porco, e é isso que o mercado aceita. Por quê? Porque daí chega na hora o povo brasileiro não quer saber de pagar pouco. Tá? Então, assim, para ficar claro aí para o pessoal, tá? Quero contribuir com vocês aí. Quero, vamos dizer assim, estender a minha mão aqui ao Cristiano Mendes. Deixa eu ver se é. Quero estender a minha mão aqui ao Cristiano Mendes, tá? Tem feito um trabalho muito legal, só que é óbvio, né? Se tu tivesse aí dentro do teu canal um topógrafo para dar o seu embasamento técnico, deixaria mais nobre ainda o teu conteúdo. Então, caso isso chegue até o Cristiano, cara, me coloco à disposição para tirar dúvidas, obviamente, dentro do que eu já fiz, né? Tem um monte de lei do direito imobiliário aí, que daqui a pouco nem eu, nem ninguém aqui do outro lado vai saber, a não ser um advogado que trabalhe com isso, para daí trazer mais clareza ainda. Mas quem sabe um dia, né, a gente não debata o Cristiano como proprietário, eu como entusiasta que quero ter uma propriedade um dia, e um advogado que também admire esse nosso setor aqui, e que a gente possa montar um debate sadio para tirar a dúvida do povo aqui, né? Porque assim, nem tudo é para onerar, gente. Nem tudo é arrecadação. Tem coisas que funcionam no nosso país. E esse mecanismo aqui de lei, ele visa tirar esses erros. De saber, não, quanto cada um tem de área. Porque o monitoramento já existe há mais de 20 anos. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já sabe o tamanho de todo o território. A única coisa é, entre uma linha e outra, que eles sabem qual que realmente pertence a fulano lado A ou fulano lado B. Eles não sabem. Eles têm uma dúvida quanto àquilo ali. E isso é uma dúvida que nós devemos esclarecer, para a gente comprar exatamente o pedaço de terra certo. Acho que ficou claro agora. E realmente o entusiasmo da pessoa aqui sobre tentar pegar esse valor para isso, no nosso país não vai funcionar. A não ser que a gente diminua o Estado pra caramba. Aí talvez eu crie uma esperança. Mas enquanto o Estado está gastando muito mais do que tem no cofre e está imprimindo dinheiro, inflacionando as coisas, cara, isso não vai funcionar. Isso daqui a pouco vai de 10 milhões para 20 milhões. E na verdade, assim, tem muito dinheiro que é usado lá que não está sendo usado de maneira errada. Enfim. Espero ter deixado claro.